Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa primeira aula de Teologia Sistemática 5, a matéria de Eclesiologia ou Doutrina da Igreja. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Muito feliz, né? Porque hoje nós começamos essa matéria tão importante, que é a matéria que trata da doutrina da igreja. É uma matéria, talvez, num primeiro momento, para os irmãos que fizeram ainda poucas matérias de teologia sistemática, talvez você não entenda ainda a relevância dessa matéria, mas dando aqui uma breve síntese das partes que nós estamos trabalhando aqui no nosso livro-texto de Teologia Sistemática, do Gruden. A Teologia Sistemática do Gruden, ele desenvolve assim, a primeira parte é a doutrina da Palavra de Deus, segunda parte a doutrina de Deus, terceira parte a doutrina do homem, essa vocês tiveram, né, no módulo anterior. Quarta parte, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo. Nós não tivemos ainda a doutrina de Cristo, mas já tivemos a doutrina do Espírito Santo. Então, na quarta parte, a doutrina de Cristo e a doutrina do Espírito Santo. A quinta parte, a doutrina da aplicação da redenção, que seriam as doutrinas sobre a obra de redenção ou da expiação, aquilo que Jesus fez por nós. E aí vem a parte 6, que é a doutrina da igreja. E, por último, a parte 7, que é a doutrina do futuro. Então, aí fechamos o bloco. Estou muito feliz porque hoje a gente vai começar essa parte 6. Então, vocês estarão tendo que ler do capítulo 44 em diante e podem ver que vocês não precisarão ler os dois capítulos finais, que é o 52 e o 53. Porque o 52 e 53, que é sobre os dons espirituais, vocês leram no módulo anterior, né? Então, eu peço que os irmãos já comecem a leitura, lembrando que vocês terão que ler pelo menos 200 páginas, tanto do livro-texto, quem ler mais páginas de outros materiais eu estarei considerando. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje a gente vai tratar sobre a doutrina da igreja e vamos trabalhar aqui possivelmente entre 9 ou 10 encontros, tá? Tudo vai depender do desenvolvimento da classe. Assunto tem para mais de 10, né? Mas, assim, serão 10 aulas, né? Ou 10 encontros, né? Em cada encontro nosso, como o dia de hoje, você tendo 3 aulas, né? Então, somando ali por volta de 27 a 30 aulas esse módulo, tá bom? Lembrando que cada dia temos 3 aulas. Tá bom, meus irmãos? Estão felizes? Sim. E, bom, eu particularmente sobre essa matéria, a teologia sistemática, eu sou muito apaixonado de uma forma geral. Mas a doutrina da igreja, ela tem, eu diria, um viés prático para nós, sabe? Porque a igreja, irmãos, é a igreja. Como a igreja funciona, qual é a natureza dela, qual é a unidade da igreja, a pureza, o poder, o governo da igreja, os líderes da igreja, os ministérios da igreja, os meios da graça da igreja, as ordenanças e a sua vida, a sua essência, que é a adoração. Então, nessa matéria, lembrem, nós estaremos aprendendo muitas coisas sobre a noiva. Percebam que teologia, na parte 4 do Gruden, é as doutrinas de Cristo, e a parte 5, a doutrina da aplicação da redenção. Na parte 4 é o noivo, e o que o noivo realizou para nós. E agora na parte, no caso, né, 6, é a noiva. Então a gente vai mergulhar. O que é a noiva? Será que a noiva bíblica é uma noiva como hoje nós temos visto? Ou será que as noivas de hoje estão assim, eu diria, se desfigurando daquilo que o noivo um dia deixou?
E é por isso que a gente vai estar trabalhando em tudo isso, com muito zelo, com muito amor, e eu não tenho dúvida que vai ser uma bênção, tá bom? Amém? Amém. Bom, meus irmãos, como vocês sabem, nossas aulas já são gravadas para que vocês possam estar reutilizando e continuar aprendendo ao assistir novamente essas aulas. Gravamos também para os alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo dos alunos em EAD. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E eu quero ler um texto bíblico com vocês agora, meus irmãos. Eu quero ler um texto bíblico que está em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Eu já peço para o irmão e para a irmã ir abrindo aí seu livro-texto, né, na parte 6. Para mim, página 715 dessa minha edição. Na sua edição, nossa irmã Elisângela, na sua nova edição, na última edição, que Boa página? noite. Só um minuto. Tá bom. Então, eu quero ler Mateus, capítulo 16, versículo de número 18, meus irmãos. Qual que é a página que você falou do livro? É a parte 6, a doutrina da igreja, capítulo 44. Os capítulos, então, vai ficar do 44 ao 51? 44 ao 51, Beatriz, exatamente. Tá bom? E se por acaso alguém não leu, né, esses dois capítulos, que foram os capítulos 52 e 53, eu vou acabar considerando porque está dentro do escopo. É claro, eu até preferiria, já de antemão, tá, irmãos, que ao invés do irmão ler os 52 e os 53, que você lesse outra obra de teologia sistemática, como, por exemplo, do Bancroft, como, por exemplo, do Erickson, ou outros livros que eu tenho indicado para vocês. Por quê? Porque eu acho que vai ser mais proveitoso, tá bom? Já que trabalhamos nos dons, né? Óbvio, irmãos, você vem, trabalhamos na última aula do módulo anterior sobre os dons e teríamos muito assunto para falar sobre os dons, né? Mas eu creio que com a leitura dos livros-textos, com as aulas, com as discussões aqui também nossas, né, tanto em aula gravada quanto fora da aula, deu para esclarecer bem aos irmãos sobre essas questões e principalmente sobre os dons, tá bom? Beleza? Vamos ler Mateus 16, 18, meus irmãos? Mateus 16, 18. Quem quiser pode ler para nós, por gentileza. Um irmão ou uma irmã, leia para nós, por favor. Vou ler, pastor. Por favor, meu irmão. 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Amém? Eu queria destacar essa parte aqui. Opa, acabei esquecendo de mudar aqui, 16, 18. Aqui. Queria destacar essa parte aqui. E as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a minha igreja. Contra a minha noiva. Amém, meus irmãos? Jamais se esqueçam disso, tá bom? Domingo passado eu preguei uma mensagem dizendo que nós somos morada de Deus, somos templos de Deus. Durante a exposição dessa matéria, desse módulo, eu vou muitas vezes realçar isso. Nós, indivíduos, somos templos do Espírito Santo. Nós, indivíduos, não somos igreja, somos um embrião da igreja, não somos a igreja. Nós só nos tornamos igreja quando um ou mais se reúnem. Ou dois ou mais se reúnem, aliás. No momento que esse um se une com alguém, tornando-se dois ou mais, o Senhor diz que ele ali está presente. Porque Deus deixou, de fato, esse critério. Ele deixou, de fato, esse critério para que não vivamos igrejas sozinhos. Para que eu me torne
igreja, eu preciso ter pelo menos mais um. É um Abraão com a Sara. É o Isaac com a Rebeca. É o Jacó com a Lia, né? E a Raquel, né? Então, percebam, sozinho nós somos templos. Juntos nos tornamos igreja. Vamos aprender, inclusive, aqui, trabalhar sobre na palavra original, porque a palavra igreja vem de eclesia, a eclesia vem de ajuntamento, ajuntamento de Deus ou povo de Deus, tá bom? Agora, olha que curioso essa promessa. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Na igreja de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Agora, o texto não está ensinando que aquele que é templo do Espírito Santo vence as portas infernais. Quem vence as portas infernais também não é o pastor, nem o apóstolo. Quem vence as portas infernais é a igreja, é a noiva. Guarde isso. Isso vai fazer toda a diferença e toda a compreensão na vida de vocês. Há um poder extraordinário proferido, profetizado por Deus sobre o povo de Deus, sobre o ajuntamento que se reúne para adorar e engrandecer ao Senhor. Esse povo está nas mãos do Senhor, esse povo é a igreja do Senhor, esse povo é a noiva do Senhor, e as portas do inferno não se abrem para tragá-la, mas as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, aonde a igreja chega, se há portas infernais, elas fecham e batem em retirada. Então, guarde isso. Sobre a noiva de Jesus repousa um poder extraordinário, que foi dado por Deus sobre todos aqueles que se tornarão um dia igreja, ou se tornaram igreja, ou já foram igreja. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui, né? Amém? Amém. Bom, irmã Elisângela, você levantou a mão? Sim, pastor. Para falar para o senhor a página. Ah, tá. É no 1145. Joia, obrigado. Né? Capítulo 44 também, né? 44. Joia, maravilha, obrigado. Então, meus irmãos, apresentando aqui, né? Só rapidamente para a gente mudar, prosseguir, quero só colocar aqui mais uma vez a nossa grade, vocês já conhecem ela, estamos literalmente aqui, né? Ó, Teologia Sistemática 5, Eclesiologia /Anjos. Inclusive, esse /Anjos, eu vou tirar, tá, irmãos? Não, desculpa, perdoe, eu li errado. Teologia Sistemática aqui, Eclesiologia, tá? Aqui na realidade, tá vendo? Só que aqui tá uma numeração antiga, 6, e eu mudei, agora é Teologia Sistemática 5, tá? Teologia Sistemática 5, no caso seria, não 6, Eclesiologia, tá? E depois a gente vai para Escatologia /Anjos, tá? O Anjos eu toco no assunto, mas eu não quero dar até destaque no currículo, tá, meus irmãos? Eu quero trabalhar mesmo com escatologia. Teologia Sistemática 6, tá? Então, nós estamos aqui. Esse é o nosso currículo, né, o nosso curso médio, e logo depois o curso bacharel. Bom, rapidamente aqui para nós corrermos, porque eu quero ser bem sucinto na primeira aula, inclusive, que hoje a gente vai ter aula introdutória, mas eu quero já correr, já quero entrar no livro-texto, porque, irmãos, né, muitas vezes a gente acaba gastando muito tempo aqui no primeiro dia e eu quero ser mais objetivo. Então, deixa eu mostrar para vocês também a ementa. Essa ementa, que é a ementa de Teologia Sistemática 5, tá bom? Rapidamente, ó, a doutrina da igreja. Os objetivos, pode ler para nós, Tomé, por favor.
Objetivos, onde está? Tá aqui. Ah, não foi? Desculpa, eu pus uma outra... Tá, pera, só um minutinho também. Eu compartilhei a tela errada. Eu compartilhei o... Tá aqui, ó. Acabei compartilhando a tela errada. Objetivos: capacitar o aluno a identificar as principais doutrinas relacionadas à eclesiologia, doutrina da igreja. B. Capacitar o aluno a conhecer e identificar as diferentes interpretações das principais denominações cristãs relacionadas à eclesiologia, a confissão doutrinária batista, em especial a confissão doutrinária batista nacional. Dá uma pausa aqui. Então, quando nós estamos trabalhando dentro dessa doutrina, a gente está querendo focar nas principais doutrinas relacionadas à doutrina da igreja. Ou seja, o nosso foco é ir às Escrituras. O que as Escrituras ensinam sobre a igreja? Vamos lá, meus irmãos. Pode parecer bobeiro o que eu vou dizer, mas nós estamos na dispensação da graça. Ou como o Novo Testamento chama, na plenitude dos gentios. Ou como é chamado também teologicamente, plenitude dos tempos. Que era essa? É a era onde exercitamos na Trindade, é o momento do Espírito Santo ser o grande líder da igreja. No entanto, podem ver que nós não estamos agora... abriu-se ali com o dia de Pentecostes, e principalmente com o nascimento de Jesus, ali com Jesus nasce a igreja, e com os apóstolos agora sendo guiados pelo Espírito Santo, a igreja nasce. E nós estamos ainda nesse período em que a igreja está na Terra. Só para vocês terem uma noção. No Antigo Testamento, Deus se revelou a um homem, que é Abraão. Fala com ele de forma oral. Depois Deus vem e faz desse homem uma nação. E dá para esse homem uma terra, que é Canaã. E ali Deus se revela, por meio do povo de Israel, qual é a sua vontade. Então percebam, a revelação de Deus ela vai sendo trabalhada. E Deus vai usando quem? Um povo, uma terra, um contexto. Jesus vem, é um judeu, ele cumpre toda a obra de redenção, ele inaugura o projeto igreja, ele dá essa igreja agora aos apóstolos, e agora ele diz, levem o meu evangelho a todas as nações. Olha que coisa interessante, nós continuamos nesse mesmo período. Então, assim como os nossos... pastor, mas faz 2000 anos, tudo bem, faz 2000 anos. Quando vai mudar isso? Possivelmente quando chegar, quem sabe, aquilo que deduzimos ser o período do milênio. Eu não quero entrar agora na discussão. Mas, querendo ou não, a gente entende que a igreja, ela é essa última agência do reino de Deus na Terra. Então, Deus um dia usou Abraão, Deus usou os patriarcas, Deus usou agora, Israel, e agora Deus usa quem? A igreja. Então, qual é o foco nosso? É olhar as doutrinas relacionadas à igreja, a importância da igreja. Se nós não tivermos esse foco, a gente pode se perder. Agora, guardem bem o que eu vou falar. Os nossos olhos é aprender o que a Bíblia fala sobre a igreja. Qual igreja? A nossa igreja? Não. A igreja neotestamentária. A igreja fundamentada ali com os apóstolos. A igreja estabelecida na revelação. Por quê? Porque aquela igreja vai ser o modelo para todas as outras igrejas. Tá bom? Tá joia? Então, aqui no B, quando o nosso irmão Tomé leu, sobre a gente também conhecer as diferentes interpretações e principais denominações cristãs, conhecer a sua eclesiologia, ou seja, o que eles entendem. Já te passo, Júnior, a mão. Já te passo a palavra. Ele levantou a mão. Então, o que acontece? Quando a gente
vai também pincelar é porque a gente vai acabar chegando que na história batista, presbiteriana, congregacional, como que eles enxergam essa matéria da eclesiologia. E é óbvio, né, que como nosso seminário nasce num contexto batista nacional, eu vou trazer aquilo que eu aprendi, o viés batista nacional, para mostrar para vocês como enxergamos esse assunto. Mas sabendo que o nosso seminário ele é interdenominacional, dando direito de dúvidas e o respeito às demais denominações, tá bom, meus irmãos? Parece simples isso daqui, né, irmãos? Mas, irmãos, isso daqui é muito importante. Hoje eu escrevi um texto aqui, eu vou compartilhar com vocês. Foi por causa de compreensões erradas do que é a igreja que nasce o romanismo, nasce a ortodoxia católica russa, grega, e tantas heresias ao longo desses 2000 anos, tá bom? Beleza? Pode perguntar, Júnior. Não está saindo o seu som, Júnior. Creio que você vai ter que digitar, meu irmãozão, aqui no chat, porque não está saindo o seu som, viu? Se você quiser digitar, eu leio aqui para você. E se você quiser mandar em áudio também no WhatsApp, não tem problema. Manda no áudio no WhatsApp, que eu reproduzo aqui, e a gente participa em tempo real, tá? Porque não está dando para te ouvir o áudio. Seu áudio não tá saindo, tá bom? Vou continuar aqui, então, em virtude disso. Vocês estão ouvindo o áudio do Júnior, irmãos? Não. Tá saindo, não. Não está saindo, Júnior. Tá bom? Então, Tomé, leia para nós o seio D, por favor. C. Capacitar o aluno a identificar as principais fontes de pesquisa relacionadas ao estudo sistemático das doutrinas cristãs. D. Capacitar o aluno no entendimento da importância e da relevância destas doutrinas para o exercício de um ministério sadio e ortodoxo. Percebam, a nossa proposta aqui não é fazer aqui só um apanhado bíblico e depois fazer um apanhado histórico de todas as igrejas, até porque, irmãos, tem muitas igrejas que, na nossa concepção, já estão à margem daquilo que a Bíblia relata. Então, não é essa a proposta nossa. Nossa proposta é mostrar para os irmãos e para as irmãs o quê? Como essa doutrina, que é a doutrina da eclesiologia, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. Há pouco, nossa irmã Miriam fez um pedido pela nossa própria oração. Fez um pedido pela nossa própria igreja. Irmãos que muitas vezes faltam na igreja, que não têm compromisso com a igreja, né? A nossa própria irmã Elisângela falou que isso tem sido uma frequente em muitas igrejas. Perceba, qual que é a nossa proposta aqui? É aprender o que a Bíblia diz para os irmãos serem militantes mesmo. Assim como era a igreja primitiva. A nossa proposta não é ter uma igreja aqui mercadológica, uma igreja institucionalizada, uma igreja que seja até, eu diria, cheia, mas com pessoas vazias. A nossa proposta é aprendermos o que é uma igreja bíblica, como ela deve ser e existir, e como nós, como estudiosos, estaremos colaborando na nossa igreja local. E o nosso tema é trazer o quê? Essa doutrina dentro de uma ortodoxia, dentro do que desses mesmos princípios pelos quais servem para nós, que é os princípios da ortodoxia, né? Júnior, acho que fez uma pergunta, né, Júnior? Opa, ele colocou aqui. Deixa eu ler para vocês. Tá, já te respondo, Júnior e irmãos. Então, a nossa proposta, irmãos, não é aqui também copiar a igreja. Quer ver uma coisa, irmãos? Certa ocasião eu aprendi uma frase de um pregador que fez muita diferença para mim. Ele era um pastor que eu acompanhava muito antigamente, hoje não mais, em virtude, inclusive, de alguns desvios doutrinários que ele começou a seguir. Então, ele não serve mais para eu segui-lo. Mas esse pastor, ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: nós não devemos fazer o que dá certo. Nós devemos fazer o que está certo. Pregar sobre cura dá certo, enche a igreja.
profetizar, nem que for o óbvio, o irmão que tem caroço, dor de cabeça, enxaqueca, dá certo. Um monte de gente vai para a igreja por causa disso. Basta a gente ver aí que se uma igreja recebe alguém que tem a dom de revelação e de profecia, a igreja enche. Aí eu te pergunto, isso dá certo, mas isso está certo? A pessoa está realmente exercitando um dom sobrenatural ou ele está tomando proveito de uma espiritualidade oca, vazia, e tomando proveito em pessoas fracas? Pregar sobre prosperidade dá certo. A igreja fica cheia de domingo a domingo. Fazer uma igreja mais mundana, repleta de energia boa, de docinho, palavrinha de tudo, dá certo. Eu te pergunto, é essa a igreja que Jesus deixou? Então, essa frase tem tudo a ver. Por isso que esse último ponto aqui, dentro da ortodoxia, algo sadio, é fazer o que o mestre faria e o que os apóstolos fizeram. Ponto final. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. O Júnior perguntou aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja local ou contra a igreja universal? Pergunta. E aí, irmãos, o que vocês acham? A promessa de Jesus é contra a igreja universal? Abre aspas, não a universal do reino de Deus, tá? Fecha aspas. Né? Ou é contra a igreja local? O que vocês acham? Pastor, universal, contanto que a igreja esteja nos caminhos dele. Então, é universal. E aí, irmãos? E os demais irmãos? O que vocês acham? Eu nem creio que é universal, fazendo conforme a palavra de Deus, pregando realmente a palavra. Certo. E aí, Tomé, Beatriz, Miriam? Concordo, igreja universal. Depende do ponto de vista. Se for universal, mas se levar em consideração a época que ele falou, pode ser a igreja local da época lá. Estava passando por perseguição. Então, na realidade, quando a gente fala igreja universal, né, a gente já está citando a local também, né? Estamos incluindo a local, né? Então, aqui, né, o que eu entendo desse texto, tá, meus irmãos? Aonde quer que tenha uma igreja de Jesus, as portas do inferno não têm poder sobre ela. Sendo ela local, universal, sendo ela do estilo, da forma que for. Perceba, irmãos, essa aula vai ser muito legal, irmãos, porque nós não estaremos trabalhando aqui em cima da instituição igreja. Né? A igreja com CNPJ, a igreja com parede, a igreja, né, com certas tradições. Não é isso. É a igreja corpo de Jesus, na sua essência. Então, é isso aí. Então, tá bom, Júnior? Nenhum tipo de igreja. Se é uma igreja verdadeira, as portas do inferno não prevalecem. Agora, vamos lá. E se a igreja verdadeira, deixa eu melhorar a pergunta do Júnior, começar a apostatar, aí as portas do inferno prevalecem? Se essa igreja que é verdadeira de hoje começa a baixar a guarda, os jovens não estão vindo para a igreja, então vamos fazer o culto dos jovens, uma baladinha gospel. Não, mas aí é só louvorzão, né? E aí a gente começa a criar programas para agradar. Os casais estão meio fracos, vamos fazer uma coisa aqui mais meio, né, mais como um baile de casal. Ô, irmãos, fala sério, né? Você acha que a igreja vai ficar mais cheia assim? E aí, a gente começa a fazer programas, né, com viés bem, né, fracos. E aí, pouca Bíblia, né? Afinal de contas, não, os irmãos já conhecem Bíblia. Pouca oração. E aí? Aí a gente vai colocando Jesus para fora. Vamos lá. E aí? As portas do inferno prevalecem contra essa igreja? Ainda assim, não vai prevalecer, né? Como? Ainda assim, as portas do inferno não prevalecem. Não contra essa igreja, mas continuam não prevalecendo contra o universal. Agora, essa igreja aí que vai se colocar fora, né? Exatamente. Mas, então, eu estou falando dessa igreja, né, Tomé? Dessa igreja. Essa igreja que começa a fazer isso. Como que ela vai ficar? As portas do inferno estão prevalecendo ou não? Eu acho que a probabilidade de prevalecer é maior.
Que afinal, querendo ou não, como que eu posso dizer, está se amoldando as coisas do mundo, né? Exatamente, filha, é bem simples. O mundo vai entrando dentro da igreja, a igreja vai se ajustando ao mundo, Jesus não coaduna com o mundo, Jesus indo para fora, chega uma hora que Jesus está lá fora, concorda? Se Jesus está lá fora, quem está prevalecendo aqui dentro? Vocês entendem? Essa é a história de 2000 anos de muitos erros da igreja de Jesus. Percebem como é muito sutil, como nós, como ministros, pensadores, estudiosos, precisamos ter critérios muito fortes e firmes. Porque, irmãos, sejamos honestos, igreja vazia nos dói, mas não adianta também termos igrejas cheias com motivações erradas. Então, percebam como é difícil, e a gente vai ser tentado. Então só dei uma melhorada aqui na pergunta do Júnior, para mostrar que uma igreja que também começa a apostatar, ela começa a perder embates para as trevas. Ela ainda é uma igreja, mas o diabo começa a ganhar umas guerras. E chega uma hora que o diabo começa a ganhar todas as guerras. Aí eu te pergunto, o problema está em quem? Na igreja, não no noivo. A igreja convida o noivo para fora. Isso é muito sério. Por isso que a gente vai estudar aqui, tá bom, meus irmãos? Tá bom? Beleza? Irmã Miriam, vamos lá. Objetivos. Leia para nós os 4... Ah, não, aqui a gente já leu, né? Objetivos. Aqui, conteúdo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Só um minutinho. Não está mudando, né? Não sei tá. por quê. Eu mudei aqui a página. E agora, mudou? Não. Eita, por que não está mudando? Está travando. Então, eu vou ler para vocês o conteúdo aqui, tá, meus irmãos? Porque não sei por que está travando. Deixa eu só parar aqui. Que conteúdo. Está travando um pouco minha máquina. Bom, agora foi. Então, leia para nós aqui, irmã Miriam, conteúdo. Podem ver? Leia aqui para nós, né? Esse aqui, pastor, eu não consigo ver, não. Tem umas letrinhas pretas aqui em cima. Está atrapalhando as letras. É? É. Irmã Elisângela, dá para ver o conteúdo? Sim. Então, leia para nós, conteúdo. Conteúdo. A igreja. Natureza, características e propósitos. B. Pureza e unidade da igreja. C. O poder da igreja. I. A disciplina na igreja. Pode continuar. D. O governo da igreja. E. A relação entre a igreja e o Estado. F. Meios de graça na igreja. G. As ordenanças da igreja. I. Batismo. E I. Ceia do Senhor. H. Adoração. I. Os ministérios da igreja. J. Os dons do Espírito Santo. Nesse caso aqui, eu vou até... quando a gente vai falar aqui, eu vou trabalhar nesse último ponto, irmãos, os ministérios. E quando eu vou falar dos dons, claro que eu só vou citá-los, mas eu vou dar ênfase nos dons ministeriais, tá? Que seriam os líderes da igreja, e os dons que estão ali apoiando o pastorado, que em tese seria mais os obreiros e diáconos, tá bom? Vou trabalhar um pouco mais voltado à prática mesmo da igreja, não nos dons como diversos dons, tá bom? Então, irmãos, podem ver que a mesma construção que está no nosso livro-texto é a que eu segui aqui, tá bom? Então, métodos, vocês já sabem os que nós já utilizamos. Bom, vai ter aqui o trabalho do Hobbes, tá bom, meus irmãos? Trabalho do Hobbes. Não tá mudando, né, para vocês. Eu mudo aqui, não está mudando para vocês, não sei por que razão. Está dando alguma travada aqui no sistema, viu, meus irmãos? Não sei por que razão.
Tem problema. Então, o que acontece aqui? Mudou agora. Está demorando um pouco, mas foi. Critérios e avaliação. Olha só. Vocês já têm lá o vídeo tutorial, que está na minha página do YouTube, que vocês podem estar vendo os capítulos que vocês estarão fazendo do Hobbes, do versículo por versículo, né, os fundamentos da nossa fé. É o capítulo 10 e 11, tá bom? Tudo bem? Que trata, o capítulo 10 e o capítulo 11 trata sobre esses assuntos que é eclesiologia, tá bom? E agora, para encerrarmos, deixa eu só passar aqui para vocês os trabalhos extras. Vocês terão alguns trabalhos extras para fazerem, tá? Alguns trabalhos extras para fazerem, que eu estarei passando no grupo para vocês. Eu estarei passando no grupo para vocês estarem fazendo, que na realidade é o versículo por versículo. É o versículo por versículo. Vocês também estarão fazendo... Deixa eu abrir aqui para vocês e mostrar. Eu vou dar algumas possibilidades aqui para vocês. Ó. Deixa eu compartilhar aqui dos trabalhos extras agora. Aqui. Não estou conseguindo mudar, meus irmãos, está falhando, sabe? Está dando umas travadas. Né? Não deve ser a minha máquina mesmo. Eu vou passar para vocês os trabalhos extras, tá bom, meus irmãos? Só para a gente ficar perdendo muito tempo aqui. Mas o que seriam os trabalhos extras? Só para vocês terem uma noção. O que seriam os trabalhos extras? O versículo do Hobbes. Mas eu vou também passar duas outras possibilidades para vocês. Se vocês quiserem fazer uma resenha de 2 outros livros, que é o livro do pastor Enéas Tonini, que trata sobre eclesiologia, e um outro livro, que é um livro muito bom, aqui, ó, agora consegui abrir para vocês. Ó. Pastor Enéas Tonini escreve um livro chamado Eclesiologia. Quem quiser ler esse livro e fazer uma resenha, tá dentro dos trabalhos extras, tá? Obrigatórios. No entanto, eu criei algumas possibilidades aqui para vocês, ó. Trabalhos extras é o versículo por versículo, é o livro do pastor Enéas Tonini, e também aqui o outro livro, que é esse livro aqui, ó, o Desenvolvimento Natural da Igreja, que seria uma resenha desses 2 livros, né? Eu indico vocês lerem e fazerem uma síntese desses livros, porque vocês vão aprender muito sobre a matéria de eclesiologia. E também tenho mais 2 vídeos meus que eu dei também no passado, né? Eu dei sobre o poder da igreja, numa aula do seminário. Eu achei que aqueles vídeos ficaram muito bons, então nossos trabalhos extras estarão totalmente fundamentados aqui, tá bom? Eu só vou mudar aqui a questão dos pontos, tá? Eu estarei alterando essa questão dos pontos, eu vou estar colocando, ou faz o versículo por versículo, ou faz a resenha, eu vou estar fazendo uma breve alteração e passo para vocês, tá bom, meus irmãos? Possivelmente, eu vou deixar da seguinte forma. Os 3 pontos serão, ou você faz os versículos por versículos, ou vocês escolhem fazer as resenhas e assistem os vídeos, tá bom? Então, eu vou deixar ou uma coisa ou outra. Quem fizer mais coisas, ganham pontos extras, tá bom? Ficou claro? Deu para entender ou não? Porque, vamos lá, no trabalho versículo por versículo, eu acho que vocês já viram que é um trabalho realmente maravilhoso, mas ele gasta muito tempo, né? Então, por isso que eu vou fazer dessa forma, ao invés de 1,5 ponto aqui, vocês, quem fizer os capítulos 10 e 11 do Hobbes, no caso,
né, que é o capítulo 10 e 11, ganha 3 pontos. Ou, se você quiser, ler a obra do pastor Ernesto Tonini de Eclesiologia e fazer uma resenha, e o livro O Desenvolvimento Natural da Igreja, do Christian. Aí também, quem fizer essas 2 resenhas ganha 3 pontos. Essas 2 resenhas ganha 3 pontos. Já assisti esse vídeo aqui, eu vou ver o que eu faço com eles, tá bom? Mas, assim, vou deixar, talvez, esse vídeo aqui como um extra apenas, tá? Diga, Diego. Não estou te ouvindo, Diego. Se a gente ler esse livro do Eclesiologia do pastor Ernesto Tonini, aí a leitura vai contar também como a leitura das páginas de 200 páginas ou não? Não, não vai, porque o que acontece aqui já fica como trabalho extra, né? Ah, entendi. Entendeu, Diego? Agora, vamos supor, né, Diego, né, a pessoa fez, né, só a leitura, não fez a resenha. Não vai ganhar 3 pontos, mas pelo menos vai ganhar 1 ponto em virtude dessas leituras. E por que eu dei esse livro do pastor Ernesto Tonini? Porque é um assunto que ele trata como ele vê a igreja. Ele foi um dos meus mestres. Nem todos os pontos e posicionamentos do pastor Ernesto Tonini eu concordo, mas eu sei que a opinião dele ali foram muito boas. 95, 98, 99% dos assuntos eu concordo com o pastor Ernesto. No entanto, esses outros poucos porcentos são opiniões teológicas minhas. Mas eu respeito ele, e ele foi para mim o meu mentor, então, né, eu só aprendi com o meu mestre. E esse outro livro, Desenvolvimento Natural da Igreja, quem já ouviu falar desse livro aqui, irmãos? Não? Então, me permita agora gastar 1 minuto falando sobre esse livro. Esse livro, ele é um guia prático para cristãos e igrejas que se decepcionaram com receitas mirabolantes de crescimentos. O Christian Schwartz, não sei se é assim a pronúncia, né? Alemão, ele fez essa obra baseado em uma pesquisa em muitas igrejas no mundo. E qual que era a pesquisa que ele fez? Por que algumas igrejas no mundo crescem e outras não crescem? O que tem de semelhança nessas igrejas? Então, ele passou mais de 10 anos pesquisando mais de 1.000 igrejas espalhadas em 32 países. Uma boa pesquisa ou não? Esse livro, na realidade, é uma tese de doutorado. É isso que ele é. E aí ele chega à seguinte conclusão, que toda igreja que cresce, me entenda, tá? Lembra a frase que eu disse há pouco? Não fazer o que dá certo, mas o que está certo. Porque, irmãos, a gente não pode ser contra também o crescimento de uma igreja. Irmãos, o que eu mais queria é que minha igreja fosse a maior de Ferraz de Vasconcelos. Tenho dúvida disso. Pastor, o senhor está sendo arrogante? Não, meus irmãos. O trabalho, eu dedico minha vida, eu gostaria que fosse assim. Não depende só de mim. Claro que eu sou o líder principal ali, mas eu gostaria, sem demagogia. Entenderam? Não sou aqui demagogo. Agora, o que Deus tem para a Igreja Batista Missionária? Eu quero, então, atingir o potencial máximo dessa igreja local e ver essa igreja local ter saúde. Porque, irmãos, tudo que tem saúde cresce. E o que não tem saúde não cresce. Guardem isso. Então, qual foi a observação que o nosso irmão Christian chegou? Que existem 8 marcas de qualidade numa igreja. 8 marcas de qualidade. O que mais? Existem, em segundo lugar, o fator mínimo, um outro princípio dele. 6 princípios da natureza. Aí ele coloca um novo paradigma e 10 passos para a ação. Então, esse livro ele é dividido em 5 partes, sendo que a parte 1 seria a parte principal da igreja. E é realmente fantástico. Fantástico aqui esse livro. Ele vai mostrar o seguinte nessa pesquisa. Indiferente do contexto da onde essa igreja está na África, está lá na Europa, está lá em Dubai,
Se está lá na praia, não importa. Se é uma igreja realmente saudável, se é uma igreja realmente que zela por certas coisas, ela vai chegar uma hora que ela vai crescer. E é isso que ele trabalha nesse livro. Por isso que esse livro acaba sendo uma ferramenta muito boa para a gente entender melhor o que é a noiva. Qual que é o grande desejo nosso, irmãos? É ver a igreja crescer, não é verdade? Então, fica aqui nessa dica. Se vocês opinarem não lê-lo agora e não fazer o resumo, não tem problema, mas já fica aqui como uma opção de uma leitura muito importante. Tá bom? Mais importante, olha só, mais importante do que a obra de eclesiologia do pastor Ernesto Nini. Tá? Não porque a obra dele não seja importante. A obra dele é uma obra mostrando o que a Bíblia ensina sobre eclesiologia, o que seriam os dons, o que seria uma igreja democrática batista. Então, o livro do pastor Ernesto Nini, ele tem uma representatividade, uma importância boa para uma igreja batista nacional. Esse livro aqui, ele preenche as lacunas das igrejas, serve para todas as igrejas, entendeu? Uma igreja presbiteriana não vai querer aprender qual é a eclesiologia batista. Uma igreja batista não vai estar tão preocupado com a eclesiologia presbiteriana. Não é que a gente não vai estar preocupado, mas, poxa, que bom que os meus irmãos presbiterianos fazem daquela forma. Mas percebam, a eclesiologia, ela tem dois viés. Ela tem um viés, o que a Bíblia ensina e como nós entendemos nas nossas práticas denominacionais. Esse livro aqui vai mostrar mais ou menos o seguinte: o desenvolvimento natural de uma igreja, ou seja, ele vai tentar resgatar que qualquer igreja, qualquer denominação, quando aplica esses princípios, ela pode crescer. Crescer com saúde, meus irmãos. Crescer com qualidade. Crescer com santidade, tá bom? Pergunta, Diego. Esses livros tem para vender? Todos eles têm para vender. Depois eu passo para vocês o link, tá bom? Tá, passa lá. Passo, que eu tô... porque vale a pena. Vai valer a pena, viu, Diego? Tá bom? É isso aí. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? Tudo bem até aqui, então? Mais alguma pergunta? Não? Querem fazer mais alguma pergunta? Essa é a hora, hein, meus irmãos? Essa é a hora. A emenda você vai mandar no grupo, né? Como? A emenda eu mando... Era já para eu ter mandado, Fiote. Eu acabei não mandando, mas eu mando já no intervalo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Pode falar. Eu preciso adicionar um comentário, se não me engano, foi o Orlando Dias Lopes que falou que as igrejas não podem simplesmente crescer, como você falou, com pessoas vazias, mas ele também fala que não é normal a gente se acostumar. Então, tipo assim, não evangelizar ninguém, nunca trazer ninguém, porque o objetivo é realmente que a igreja cresça. Irmã, eu sou um pastor mais voltado ao ensino, né? É normal, vocês estão vendo isso na minha vida. Mas, minha irmã, meu maior desejo, inclusive, de estar aqui é formando obreiros para quê? Para poderem replicar essa obra saudável entre muitos, entendeu? Porque a gente tem que enxergar da seguinte forma, o que você acaba de dizer e citar o Hernandes Dias Lopes. A igreja ela tem que ter qualidade. Sim, é indispensável. Mas ela tem que buscar a quantidade. Olha a quantidade de almas que estão perdidas. Então, na minha opinião, a qualidade gera quantidade. E, ora, também a quantidade produz qualidade. É verdade. São duas coisas que nós não podemos perder de vistas. Por outro lado, quando a gente está pensando como igreja, a gente tem que ter muito equilíbrio nessas duas coisas, sabe? Muito equilíbrio, porque senão ou a gente só vai para a qualidade e não vai atrás das almas, ou senão a gente só vai atrás das almas, da quantidade, e não busca qualidade. Então a gente tem que o tempo todo ter esses dois passos entre nós. Qualidade e quantidade, e quantidade e qualidade. É isso aí. Não podemos nos acomodar, filho, né? Não podemos, tá bom? Diga, filho, pode perguntar. O Tomé tinha feito também uma pergunta, desculpa, viu? Só um minutinho. Tomé fez uma pergunta, né, Tomé? Não, é o Júnior.
O Júnior perguntou assim: o inferno não prevalece contra a igreja universal, mas contra a igreja local, desde que essa igreja esteja fora dos padrões doutrinários e da palavra de Deus. Todavia, nunca contra a igreja universal, porque essa vive essencialmente na palavra de Deus. Ademais, a igreja universal, no meu entendimento, compõe de todos os verdadeiros salvos que vivem piedosamente as doutrinas da palavra de Deus. Sim, Júnior, é isso aí mesmo. A igreja universal, ela sempre será vencedora. É claro que, né, nós temos períodos em que a igreja foi muito, eu diria, afetada, né, principalmente na Idade Média. Mas pode ver que ela prevaleceu. Ela acaba vencendo. De uma forma ou de outra, Deus, ele sempre restaura o seu povo. Mas nós não podemos negar que o romanismo e a ortodoxia grega afundaram com aquela essência da verdadeira igreja bíblica, né? E a gente vai trabalhar bastante sobre isso. E ainda aqui o Júnior também continua falando, finalmente, Satanás não pode prevalecer contra a igreja universal, que continuará por toda a eternidade. Satanás pode prevalecer e frequentemente prevalece contra igrejas locais, porque algumas chegam a um ponto em que o Senhor remove o seu candelabro, Apocalipse 2:5, o que significa que o Senhor não está mais no meio delas. É isso aí, Júnior. Né? Então, é isso aí. É isso aí, Júnior. A igreja, agora é claro, irmãos, a gente sabe que a igreja ela é sempre triunfante, ela é vencedora. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não cair na morosidade, porque em alguns períodos da igreja, a gente vê que a igreja se envereda por um caminho de erro tão grande que é perigoso, tá bom? E porque muitas igrejas hoje vivem como clubinho social, não cumpre a sua essência, chamados para fora, não evangeliza, ordem imperativa do Senhor, né? Não evangeliza. Essa é uma ordem imperativa do Senhor. É isso aí, Júlio. É por isso que a gente está aqui, irmãos, se preparando para proclamar o Evangelho. E olha, irmãos, como eu testemunhei para vocês, né? Eu sempre procurei proclamar o Evangelho para qualquer pessoa, e a gente tem que lembrar disso. E, em vez em quando, é normal, né, irmãos? Eu até brinco com os irmãos hoje em dia. Hoje, minha vida, ela fica muito numa redoma, né? Eu estou cuidando dos irmãos, estou aconselhando, estou discipulando. Quando não estou discipulando, estou no culto. Quando estou no culto, estou pregando. Quando estou pregando, estou estudando para dar aula. Então, meu habitat é muito piedoso, né? Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro sempre ter uma atividade fora dessa redoma, senão eu acabo quase não tendo contato com ímpios, né? Ou com aqueles que eu tenho, que são os parentes, que não estão na graça, mas você não vai ficar ali amassando eles toda vez que você encontra com eles. Então, eu continuo pregando pelo testemunho, mas eu procuro sempre estar me sociabilizando. Só para vocês terem uma ideia, lá no pregão, irmãos, eu fazia questão de uma vez por semana almoçar com uma pessoa que não era crente. Porque eu sempre estava ao redor dos irmãos, e os irmãos ao meu redor. E muitas vezes os irmãos querendo conversar comigo na hora do almoço. E então, meu meio era com muitos irmãos. E eu, graças a Deus, como eu ganhei muitos irmãos para Jesus. E quando eu não estava com os irmãos almoçando, eu estava discipulando eles lá no Betel brasileiro. Né? Então, percebam, então, o que eu propus no meu coração? De ir almoçar pelo menos uma vez por semana com alguém que não era cristão. E é uma prática que eu procuro ter, né? Porque aí você prega, você testemunha, você fala do amor de Deus. Porque, irmãos, nós somos chamados para fora, como disse sabiamente aqui o nosso irmão Júlio. Diga, Diego, e depois a Elisângela. Não, pastor, então, é em questão do que a Beatriz falou e do Júnior falou também. Hoje, na questão da igreja, tem muita gente ser cheia e tal, eu concordo com tudo que vocês falou. Mas tem a questão também hoje do versículo que Jesus falou uma vez que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Dá para ver que hoje é um pouco mais difícil, tipo, o evangelismo. Eu falo por questão tipo pessoal mesmo, tipo, de eu viver na pele. Igrejas que os pastores estudam, buscam
colocar as ovelhas, ensinar a palavra de Deus, e você vê pessoas que buscam, evangelizam, mas você vê que a igreja sempre é aquele tamanho. Às vezes, não é somente porque a igreja não faz, mas também eu vejo que hoje, no tempo que a gente vive hoje, é um pouco mais difícil, pastor, porque parece que as pessoas não querem o evangelho. Diego, a gente está vivendo um mal daquilo que aconteceu em países como os Estados Unidos e da Europa. A gente está vivendo um mal que há 50 anos atrás... bloqueia o seu microfone, por favor. Foi nada. Há 50 anos atrás, quem era crente para valer, e quem não era, não queria nem saber. E aquele crente era um crente piedoso. Hoje, os crentes, eles são crentes nominais. Se você chegar em qualquer bairro, em qualquer família, alguém daquela família já foi crente, ou já foi de alguma igreja, ou vai em alguma igreja. Então, hoje, quando a gente está pregando o evangelho, muitas pessoas elas já se acham crentes. Estão bebendo, estão fumando, estão no mundo, e fala que é crente. Aí você vai pregar para elas e fala, não, você é radical, você é retrógrado, entendeu? Por isso se tornou mais difícil. Porque um evangelho raso acabou entrando na vida das pessoas, e eu concordo com umas palavras do Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, que ele disse o seguinte: nos últimos 30 anos, poucas pessoas que foram evangelizadas por um cristianismo bíblico. Muitas foram evangelizadas pelos neopentecostais ou por seitas. Ou seja, a pessoa ela está dentro de uma igreja, foi até batizada, tem a Jesus como Senhor e Salvador, mas não conhece nada de Bíblia, nada de Jesus, nada de santidade. Ela conhece só das práticas daquela igreja. Se o pastor tem dom, o pastor lá no púlpito falando, profetizando, é Deus na vida daquele pastor. E aí, mesmo que o pastor saia de lá e vá para um lugar errado, de pecado, o pessoal fala, não, no púlpito Deus usa ele. As pessoas têm uma loucura, não têm referências. Elas acham que a pessoa no púlpito, recebendo um poder, é Deus falando, e que basta isso, e saindo do púlpito, se ele rouba, se ele faz um monte de atrocidade, tudo bem, é ele Deus, e não tem problema nenhum. Ou seja, é uma visão doente da igreja, entendeu? Por quê? Porque esse evangelho raso, esse Jesus genérico, tem sido o Jesus pregado. Um evangelho sintético, não um evangelho autêntico, entendeu, Diego? Por isso que quando a gente chega pregando ou falando, a pessoa já toma um choque, não é? Então, assim, é isso mesmo, Diego. E é por essa razão que a gente precisa orar, se consagrar, e com muita ternura, e com muito amor, e com muita autoridade, levar essas pessoas à Bíblia. E mostrar, olha, é verdade, o teu pastor, o profeta lá falou, mas vem cá, a Bíblia está falando o contrário, você vai ficar com quem? E criar esse choque de cultura, entendeu? Porque, não, tá feio mesmo, Diego, tá feio. Porque assim, pastor, eu tava vendo, só para complementar aqui, rapidinho, eu tava vendo um vídeo de um irmão falando esses dias lá, ele tava dando lá 7 pontos, por que a igreja não cresce. Aí ele tava falando alguns pontos lá, né? E tipo assim, nos últimos 10 anos, ele fez uma pesquisa lá e ele fala assim que foram poucas gentes que se converteram, tipo, pessoas que eram do mundo, aceitaram Jesus, foram pouca gente, mas o percentual de pessoas que saíram de uma igreja e foram para outro ministério é muito grande. Então, às vezes, tipo, aquela igreja é grande porque pessoas saíram de outro ministério porque não concordava com tal coisa do pastor, mas, tipo, se você for ver almas mesmo, não tem. E também tem a questão do quê, pastor, também? A gente sempre poder andar em comunhão com a palavra, porque o que acontece? Às vezes, um irmão que não conhece a Jesus, vamos fazer uma historinha aqui. Eu sou uma pessoa que não conhece Jesus, e a Elisângela era uma pessoa que é da igreja. Só que aí ela me evangeliza, fala de Deus para mim, e aí, tipo, um dia depois eu vejo a Elisângela falando palavrão. Acabou. Você matou aquela alma. Aí vem a Beatriz, que é uma pessoa que realmente quer pregar o evangelho,
a pessoa já vai estar fechada. Então, a gente está num momento muito delicado. Muito difícil, muito delicado. Agora, Diego, o que você acabou de falar resume bem. O que tem de troca de membros é absurdo. Agora, de quem é a culpa disso? Os pastores, Diego. Porque os pastores não têm valorizado a noiva. Diego, eu perdi tantos membros da minha igreja para várias igrejas e me pergunta qual foi o pastor que sequer me ligou. Ou pediu carta para mim. Não pediu carta, Diego. E eu digo assim, está errado, porque quando eu recebo qualquer pessoa, por exemplo, né, recentemente eu recebi a Beatriz, né, Beatriz? Fui totalmente cuidadoso com a Beatriz. Beatriz paquerou a igreja, a Beatriz ficou lá frequentando conosco. Paquera aí, Beatriz. Porque há um cuidado para receber um membro, para eu não atrapalhar o reino de Deus. Vocês aqui, Diego, você é de um outro ministério, Elisângela é de outro ministério. Pode ver. Né? O pastor Johnny era de outro ministério, Gil é de outro ministério. Ontem, no meu passeio que eu fiz com a minha esposa, fomos almoçar, o lugar que nós fomos, eu conheci um casal que é os donos do restaurante, que são da Assembleia de Deus. E ali, com muito cuidado, quando eu falei que era pastor Batista, que eu tinha escolhido, né, sair com a minha esposa, estava preocupado de comer num lugar gostoso, porque como ela cozinha muito bem, meus irmãos, desculpa, viu, mas minha esposa cozinha tão bem, que quando eu vou comer fora, na maioria das vezes eu não gosto, porque ela cozinha bem demais, e aí vou pagar para comer uma comida. E ali ontem foi um presente de Deus, a comida realmente estava muito boa, parabenizei os cozinheiros, que eram os donos mesmo, uma delícia. E aí eu descobri que eles eram da Assembleia de Deus, e até com muito carinho, eles ali, eu vi que eles estavam querendo conhecer a nossa igreja, eu falei, não, vou lá assim um dia. Ó, fiquem tranquilos, eu não vou atrapalhar vocês na sua igreja. Não vou. Meus irmãos, hoje, é isso que você falou, Diego, a troca, ela sai da A, vai para B, da B vai para C, e fica passando. Então, essa situação, ela é doentia. São igrejas que crescem pela recepção de membros, na semelhança das seitas. Não porque alcançam, entendeu? Isso é errado, irmãos. Eu lembro de uma ovelhinha que eu cuidei durante muitos anos, ela já tinha naqueles dias 10 anos na nossa igreja local. E ali uma amiga dela perguntou assim, onde você se converteu? Ela falou, eu me converti na Igreja Batista Missionária. E aonde você está hoje? Ela falou assim, estou na Igreja Batista Missionária. Mas quantos anos você tem de igreja? Ela falou, estou com 10 anos. A irmã falou, meu Deus, tem alguma coisa errada com você. Aí ela ficou assustada, e ela contou essa experiência numa reunião de liderança aqui. E aí a gente olhou para ela, e ela, né, quando contava isso, disse para a amiga dela, por que coisa errada comigo? Não, porque você nunca saiu da tua igreja, eu já sou crente há lá, sei lá, 5, 6 anos, já fui de 10 igrejas, aí essa minha ovelhinha disse, você que tem alguma coisa errada com você, não é comigo. Irmãos, eu acredito nisso. Deus nos une a um lugar para um propósito, como uma família. Então, hoje, é o que você falou, Diego, e a culpa disso é de nós protestantes frouxos, pastores frouxos que querem igrejas cheias, e quando eu falo frouxo, é bom que esteja gravado aqui, porque isso eu não me arrependo de dizer, e que fique para perpetuidade mesmo. Frouxos porque eles estão violando a noiva. Porque na hora que eu pego você, Diego, e arranco você da sua igreja para a minha igreja, estou violando a noiva local da sua igreja. Olha o Júnior é um batista tradicional. Eu quero servir vocês aqui, quero servir cada um de vocês, e de onde vocês estão, para vocês servirem a igreja de vocês. Se um dia o Espírito Santo unir vocês comigo, vai ser diferente. Mas jamais quero roubar um filho de um outro lugar. Isso é roubo, é violação, é defraudação. Eu não posso roubar ninguém de outro lugar. Por quê? Porque aquela pessoa pertence àquele lugar. Então, eu também não posso ser roubado dos meus, mas pergunto, você acha que os meus membros não são assediados? Pelo amor de Deus, esses tempos atrás, um ministro de música foi tocar numa outra igreja, o pastor disse assim para ele, filho, vem para cá, que você vai ser o ministro de música, o líder de louvor da nossa igreja. E nessa época, o meu ministro de música estava pedindo um teclado, eu não estava dando para ele. E ele falou assim, o que você quer? Um teclado eu compro agora para você.
E aí esse irmão veio para mim e falou, pastor, comprou meu teclado, pastor. Eu dei tanta risada. Você acredita? Ele foi tocar lá convite numa igreja local e chegou lá, o pastor fez isso. Eu um dia mandei uma ovelha minha, Diego, para uma reunião de pastores aqui da cidade. E a ovelha que foi me representar, chegou lá um pastor que disse ser meu amigo, que iria tomar o meu obreiro que eu mandei para representar. E falou assim, eu gosto muito do pastor Raimundo, ele é meu amigo. Aí depois ali conversou, você não quer ficar comigo? Aí pergunta se eu tomei um café de novo com esse pastor. Claro que não. Vocês entendem, irmãos? Isso é violação. Ou seja, o papel pastoral foi desfigurado. Aí a igreja vai ser desfigurada. Isso eu estou contando de igrejas, nossas, sérias. E as neopentecostais? Aí, meus irmãos, é guerra de igreja. Aí é pouca vergonha. Eu vou falar para você tantas igrejas pentecostal que já me ofereceu o cargo para ser pastor. Não está escrito. Entendeu? Então é isso aí, tá bom? Ó, vamos lá, Elisângela, faz a pergunta, e é para a gente encerrar, para não ficar uma aula muito grande, porque aí do Júnior escreveu alguma coisa aqui. Não, era só para complementar, inclusive, realmente isso que o Diego falou, a questão das igrejas. Porque, assim, acontece alguma coisa, aí o membro fala, não vou mais lá. Aí entra na igreja, na verdade, para ficar apontando os erros dos membros, do pastor, aí, não serve para mim. Aí vai para outra igreja. E assim vai pulando de igreja em igreja. E uma coisa que o senhor relatou agora também da questão de roubar as ovelhinhas, isso e aquilo, não vou contar aqui, porque não vem ao caso. Mas tem acontecido muito. Isso é uma pena, né, Fia? Mas assim, a gente vai trabalhar aqui nesse módulo, vai ser muito legal. E aqui, meus irmãos, olha, lembrem disso, né? A gente tem que zelar da noiva. A gente tem que zelar da noiva, nós que fazemos parte da noiva e da nossa noiva local, que Deus nos colocou. E das demais noivas, que é a igreja de Jesus, entendeu? E vamos fazer o nosso papel, né? Como eu disse, irmãos, quantas vezes eu perdi ovelhas minhas para igrejas aí, e o pastor nem sequer fez uma ligação para mim, dizendo, pastor, tem umas ovelhas suas vindo aqui? Não queria saber nada, só venha lá da cá. E eu lamento, eu entrego nas mãos do Senhor e digo, Senhor, está aqui. Só uma última coisa, irmãos, quando eu, muitas vezes, sou procurado para aconselhar uma pessoa que não é da minha igreja local, sabe o que eu faço? Aprendi isso com o pastor Ribeiro. Eu peço para que o irmão peça autorização para o pastor dela. Ou a irmã. Porque aí é uma porta facinho para eu começar a ter um vínculo com o irmão, para o irmão vir para a minha igreja. E eu não quero isso. E o que eu faço? Ora, se ele tem um pastor, tem uma autoridade de Deus que cuida dele ou dela, está me procurando para aconselhar, me sinto honrado, me sinto lisonjeado. Por outro lado, aquela ovelha não é minha para eu cuidar. Então, o mínimo que eu faço é peça autorização para o vosso pastor. Se o vosso pastor autorizar, eu vou te aconselhar com todo prazer. O que eu estou demonstrando? Estou demonstrando respeito a essa ovelha, que pode ser até uma ovelhinha que não tem muita sabedoria, e estou demonstrando respeito àquele pastor, àquela igreja local, porque ela é importante para Deus. Mesmo que seja uma igreja que eu não pense igual. Mas eu respeito. E nisso eu crio a harmonia, mostrando, olha, não estou entrando na vida da sua ovelha, e então eu aprendi isso com o pastor Ribeiro e é uma coisa que eu conservo. Geralmente a pessoa, se ela pedir permissão, eu atendo. Se ela não pedir, eu também não atendo. Porque, irmãos, horas, eu não posso atender irmãos de outra igreja, sendo que ele tem um pastor. Vai ser um pouco antiético, ele vai falar mal da igreja, vai falar mal do pastor. Perceba? Então é uma situação meio difícil para nós. E eu não quero, já que eu não quero tomar ninguém de nenhum lugar, eu vou com todo cuidado. Podem ver que vocês, para estudarem aqui, e aqui vale isso para vocês, aqui, alunos em tempo real, e os alunos em EAD, meus irmãos. Eu pretendo para sempre, cada aluno desse seminário, mandar carta de referência dos vossos pastores. Por quê? Porque os vossos pastores estão em concordância comigo e com vocês,
diante de Deus, dizendo, não, pastor Raimundo, pode treiná-lo. É por isso que eu me sinto à vontade de aconselhar vocês. Por quê? Porque eu estou doutrinando vocês, quando vem dúvida, estou esclarecendo. E quando é uma questão espiritual, não tem nenhum problema, vou ajudá-los. Porque os vossos pastores me deram a permissão de poder treiná-los. E aqui, é claro, se eu notar que o irmão está precisando de muito aconselhamento, aí sim, eu vou até dizer, olha, agora eu faço questão que você procure. Mas perceba, para você estudar aqui, vocês não entregaram carta dos vossos pastores para estudar? Pois é, porque eu quero o quê? Harmonia. Então, olha, se o seu pastor me deu aqui para eu discipular vocês no seminário durante 3 anos ou mais, eu vou orientar também. Entenderam? Tá joia, meus irmãos? Bom, Júnior, eu acho que eu ouvi sua voz, hein? Tá ouvindo? Agora eu ouvi, meu irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. Ele colocou lê a última frase que você digitou para a gente encerrar aqui, Júnior. Foi um milagre. Olha aí. Sim, de fato, o posicionamento do Diego é consistente no que tange ao número expressivo de membros na igreja. O que ocorre é migração de igreja para igreja, não conversão, ou seja, igreja engordando e não crescendo. Eu já vi isso na Assembleia, na Presbiteriana de Ferraz. Veio uma leva de crente da Assembleia de Deus. Sempre vai ter, viu, Júnior? Por isso que a gente tem que ter critérios bem firmes, viu, irmãos? Tá bom? A gente vai trabalhar bastante nesses pontos, vai ser bem legal. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala? Conseguiu ouvir? Conseguiu ouvir? Agora estamos conseguindo, Júnior. Que legal, viu? Joia, obrigado, viu, Júnior? Na Igreja Presbiteriana de Ferraz, a minha filha congrega, eu presenciei uma leva de... Até conheci umas pessoas da Assembleia que fez lá, que já conhecia do passado. Tem uma leva de crentes da Assembleia que não estava satisfeito lá e foi para a Presbiteriana. Tem umas 7 pessoas. Olha aí, né? Mas assim, como graças a Deus a Igreja Presbiteriana, irmãos, eles têm um critério, eles têm uma classe de membresia, né, Júnior? Pelo menos para mostrar o seguinte, olha como nós somos, como pensamos, antes de você se membrar, que é uma coisa que a gente tenta procurar fazer sempre aqui também na igreja local, né? É isso aí, meus irmãos. Então, beleza? Tudo bem até aqui? Vamos para o nosso intervalo para a gente voltar no segundo bloco? Fechado? Então, até já, meus irmãos. Até já, viu? Até já. Vou parar a gravação.